Olá a todos. Na aula passada nós encerramos o primeiro tópico de eletromagnetismo com a lei de indução de Faraday. Vimos ali suas definições, como que ela se conecta com a lei de Lenz e, por consequência, como ela está conectada com o princípio de conservação de energia. Agora, na sequência, o próximo tópico de eletromagnetismo é o tópico de indutância. Lá atrás, quando estávamos ainda falando sobre eletrostática, nós introduzimos um dispositivo capaz de armazenar energia potencial elétrica, no seu campo elétrico, e esse dispositivo era chamado de capacitor. Então nós tínhamos ali, quando o capacitor era carregado, as placas adquiriam cargas de mesmo módulo e sinais opostos, e aí um campo elétrico estabelecido entre elas, devido a essa diferença de potencial que aparecia entre as placas, certo? E sempre que a gente queria representar um capacitor num diagrama esquemático de um circuito, a gente usava esse símbolo aqui, Da mesma forma que está nesse circuito. Aqui nós temos um capacitor e uma bateria. De uma forma similar, nós temos um dispositivo capaz de armazenar energia potencial magnética no seu campo magnético. E esse dispositivo é chamado de indutor. Nós já vimos alguns indutores, o mais conhecido é o solenoide, o toroide. E sempre que formos querer representar um indutor num diagrama esquemático de um circuito, nós vamos usar esse símbolo aqui, que nem eu desenhei nesse caso, nesse circuito. Um indutor e uma bateria, certo? Um solenoide no caso, Aqui nós temos um córdion longitudinal, mostrando uma corrente percorrendo esse solenoide, corrente saindo aqui, entrando aqui, e é fácil verificar que com a regra da mão direita, você determina que o campo magnético está na horizontal apontando para a direita. Ok? Quando nós tínhamos o capacitor, nós vimos uma relação entre carga e diferença de potencial. Quanto maior a diferença de potencial aplicada entre as placas, maior a quantidade de carga que essas placas adquiriam. Só que essa proporção ela não era constante, ela variava se você mudava o tamanho do capacitor, se você mudava a geometria dele. Então, para assumir com esse sinal de proporcionalidade, nós introduzimos um termo ligado com a geometria do capacitor. E esse termo a gente chama de capacitância. Então, ficava aí C igual a Q sobre V. Com o caso do indutor, a história é muito parecida. Aqui nós temos, olha só, uma relação de fluxo magnético com corrente. Quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético e, assim, maior o fluxo que atravessa uma espira fechada. De forma semelhante, essa relação também ela não é constante. Se você mudar as dimensões do indutor, ou a geometria, o tipo de indutor, essa relação vai mudar. Então, também, para assumir com esse sinal de proporcionalidade, nós vamos introduzir aqui um termo ligado com a geometria desse indutor. E esse termo a gente chama de indutância, que a gente representa aqui com a letra L. Então, isolando o L nessa equação, nós temos que L igual a Nφ sobre I. E no sistema internacional, a unidade de medida é dada em Henry, que a gente representa com a letra H. Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora é um cálculo da indutância para diferentes tipos de indutores. No caso, nós vamos fazer aqui para os indutores mais conhecidos, que a gente mais usa, que é, no caso, o solenoide e o toroide. Vamos começar com o solenoide. Então, nesse caso, um solenoide nós já sabemos o que é. Nós temos aí um fio enrolado em várias espiras, pela qual uma corrente percorre esse fio. Se você fizer um corte longitudinal aqui, e arrancar a parte da frente, você tem essa visão. Aqui nós temos uma corrente agora que está percorrendo o fio, saindo aqui e entrando aqui. Usando a regra da mão direita, é possível verificar que esse campo magnético vai ser horizontal e para a direita e para a esquerda. Tá? Temos então um solenoide de comprimento L e uma área de seção transversal A, onde aqui eu estou representando um pedacinho infinitesimal de área, também apontando para a esquerda. Vamos usar a definição de indutância. Aqui, Nφ sobre I, e encontrar quem é o fluxo que atravessa o solenoide, aquela área da seção transversal que eu mencionei ali atrás. Então, a expressão para o fluxo está aqui, φB igual a integral do produto escalar entre B e dA. O ângulo entre eles, como nós verificamos ali, é zero. O campo e o dA apontam na mesma direção nesse sentido, então o cosseno de zero é 1.
o campo magnético do solenoide. Nós encontramos na última aula de campo magnético, usando a lei de Ampère, B igual a μ0 e N', onde N' é a densidade de espiras, número de espiras pelo comprimento do solenoide. Como o campo é constante, eu posso tirar o B da integral, e aí integral de dA é A. Assim, fluxo magnético é igual a B vezes A. E agora, basta substituir a expressão do fluxo magnético, na expressão aqui na indutância. Já substituímos o campo magnético aqui, ficou então μ0i N' vezes A. Quando você substituir essa expressão ali na indutância, esse I aqui simplifica com esse I, demonstrado aqui. E temos aí a expressão para a indutância do solenoide, escrita como μ0 N' L sobre A. Uma vez que podemos escrever N em termos de N', como fizemos aqui. Ok? Chamo a atenção de vocês para o resultado, olha só. Ele não depende de nenhum fator ligado a campo ou corrente, só fatores ligados à geometria. Tá certo? Assim como você tinha os capacitores, que também é um termo somente ligado à geometria, não dependendo de carga ou campo, aqui você também não tem nada parecido, só fatores ligados à geometria. Agora, para o caso do toroide, também nós já vimos lá naquela última aula de magnetismo. Nós temos como se fosse um toroide que você une as duas extremidades formando esse torus, que a gente chama aqui, como vocês estão vendo nesse desenho. Aqui nós temos um raio interno A e um raio externo B. Tá? E nesse caso, temos um campo magnético percorrendo esse toroide dessa forma. Conforme você se afasta do centro, as linhas vão ficando mais espaçadas. Se eu fizer também um corte longitudinal aqui, eu tenho esse desenho, como vocês podem observar. Aqui continua o raio A e o raio B. E nós temos ali corrente entrando na parte externa e saindo da parte interna. Então ele está circulando assim, com a corrente, correto? Bom, essa linha tracejada, é a curva amperiana que a gente usa para poder determinar o campo magnético dentro do toroide. Agora, para que a gente possa calcular a indutância, eu vou pedir um pouco da imaginação. Imagina que a gente faça um corte, como eu fiz aqui nessa linha tracejada, tá certo? Você corta ele no meio e você pega essa parte aqui de cima e faça essa rotação que eu estou demonstrando aqui nesse desenho. E além disso, eu quero que vocês imaginem que no lugar de um toroide com espiras circulares, imagine que essas espiras sejam retangulares. Quando você faz esse corte e gira 90 graus essa parte do toroide aqui, você derruba ela para trás, essa extremidade, você vai enxergar esse desenho aqui. Então aqui nós temos só um toroide com espiras retangulares. Tipicamente, o desenho de um toroide de espira retangular seria dessa forma, como está desenhado aqui. Então, basicamente o que nós fizemos foi um corte aqui no meio e retirou a parte da frente. Vocês estariam enxergando agora esse desenho aqui, tá certo? Então, aqui está o raio A, que é o raio interno, o raio B, que é o raio externo, e nós temos um campo magnético que está percorrendo o toroide dessa forma. Então, como eu fiz o corte aqui no meio, girei 90 graus esse pedaço, como o campo aqui está circulando no sentido anti-horário, isso significa que você teria linhas de campo que estariam entrando por essa espira e saindo por essa espira, certo? E como vocês podem ver, quanto mais próximo do centro, as linhas de campo estão mais densas e conforme vai se afastando do centro, elas vão ficando mais espaçadas. Tá? Aqui temos então também uma largura que eu chamei de H para essa espira retangular. Tranquilo? Nesse caso, a estratégia para o cálculo da indutância do toroide é igual que nós efetuamos para o cálculo da indutância do solenoide. Essa aqui é a equação para o ponto de partida, que é a indutância, relacionando o fluxo magnético com corrente. Temos que determinar o fluxo magnético, essa aqui é a expressão, e temos que encontrar o campo magnético, que nós já fizemos na última aula de magnetismo via lei de Ampère, μ0i 2π e não sobre R', onde não é o número de espiras do toroide, e R' é uma distância entre o centro e até um ponto interno do toroide, onde você quer determinar o campo. O ângulo entre B e DA, eu vou considerar aqui 0, e esse DA, ele muda conforme você vai
circulando o toroide. Ele vai mudando junto com o campo. Por isso, o ângulo aqui nós vamos considerar 0. O cosseno de 0 é 1. O campo magnético dessa vez não pode mais sair da integral, uma vez que, como vocês podem ver, B é uma função de R. Então você tem que substituir esse B, que está aqui, aqui. E nós temos μ0i 2π nRdA. Né? μ0i n 2π sai da integral. E aí sobre o dA sobre R, né? Que está aqui. Temos duas variáveis, né, dentro dessa integral. No entanto, se olharmos bem esse desenho, o nosso R vem até esse ponto. Qualquer extensão que você pegar, né, maior que o R ou menor, você vai ter, olha só, uma seção retangular aqui, né, de uma área infinitesimal, que é escrita como H vezes essa espessura pequenininha dr. Então você tem aqui, ó, o seu dA, a sua área infinitesimal, escrita em termos de R, que basta substituir, né, nessa integral. Assim temos μ0i n 2π, H dr sobre R. Os limites de integração é toda a região onde você tem campo magnético, ou seja, quando esse R começa desse ponto e termina aqui. Né? Então, é de A até B. Por isso os limites de integração aqui. Integral de dr sobre R, ln de R, né? O H saiu da integral. E substituindo os limites de integração no resultado da integral, você teria ln de B menos ln de A, né? Que usando as propriedades do ln, você tem ln de B sobre A. E assim encontramos uma expressão para o fluxo magnético, né, do toroide de seção da espira retangular. Basta substituir agora na expressão para a indutância, aqui, né, no lugar do φ. E aí esse simplifica com esse i, esse n multiplica, fica n ao quadrado, e está lá, ó, a expressão da indutância do toroide, μ0 n ao quadrado h sobre 2π ln de b sobre a. Assim como no caso anterior, repare que essa equação só depende de fatores ligados à geometria, né? Não depende de campo, nem corrente, fluxo, nada. Tá certo? Próximo ponto agora é a autoindução. Aqui eu volto àquele exemplo que nós tínhamos discutido na primeira aula de eletromagnetismo, né, lei de indução de Faraday, onde você tinha esse experimento, né, que você tinha uma espira circular aqui, ligada a um galvanômetro, e uma outra espira paralela à primeira, ligada a uma bateria. Nós vimos que quando você fecha a chave, a agulha do galvanômetro sofre uma deflexão e imediatamente voltava a estacar zero. E quando você abria a chave, novamente, a agulha do galvanômetro sofreu uma deflexão, só que agora com sentido oposto, e depois imediatamente voltava a estacar zero. Só que uma coisa que a gente agora precisa levar em consideração é o seguinte: quando a gente fecha essa chave, você tem aqui uma corrente que vai variar de 0 até um determinado valor i. E enquanto essa corrente está variando, né, o campo magnético gerado por essa corrente está atravessando essa espira. O fluxo magnético variável, né, pela lei de indução de Faraday, gera uma FEM que vai gerar uma corrente detectada pelo galvanômetro, não é? Mas como a agulha do galvanômetro ela sofre uma deflexão e volta a zero, essa corrente induzida aqui, que é detectada pelo galvanômetro, também é variável, que vai gerar um campo magnético variável nessa espira que vai atravessar a primeira, não é? Então você tem novamente uma variação de fluxo magnético aqui, né, que pela lei de indução de Faraday vai gerar uma FEM. Essa FEM vai executar trabalhos sobre os portadores de carga, né, criando a corrente, e essa corrente vai gerar um outro campo magnético, que também é variável, que vai atravessar essa outra espira de novo, né, vai com um fluxo variável, que pela indução de Faraday vai gerar uma FEM, que vai gerar corrente, também variável, né, que vai gerar um campo, que vai atravessar a primeira espira. Então vocês já viram onde eu quero chegar com isso? Né? Nós temos um looping aqui, né? Mas o que nós estamos lidando agora é com o que a gente chama de autoindução. E nesse caso, nós estamos interessados em determinar agora a FEM autoinduzida, na espira que começou tudo. Então, como você variou a corrente na primeira, vamos começar de novo, você variou a corrente aqui na primeira, né, que ela estava em zero, foi para um valor i. Essa corrente que gerou o campo variável que atravessou essa espira. Essa
FEM aqui, que gerou a corrente variável também, né, já que a agulha do galvanômetro foi para uma deflexão e depois voltou a zero, ela gerou um campo que entra nessa espira. Então você tem um fluxo também magnético variável, que vai gerar uma FEM. Aí sim, olha só, essa FEM, né, a gente chama de FEM autoinduzida porque ela surgiu na espira que nós variamos a corrente elétrica. Ok? O looping, que eu estava explicando para vocês ali, que uma FEM gera uma FEM, que gera, isso aqui eu já vou explicar para vocês ali para frente como que nós vamos dizer assim, sair desse problema desse looping. Tá? O que nós estamos interessados agora é na autoindução. Então nós podemos escrever o seguinte, ó, uma FEM autoinduzida surge em uma bobina, né, ou numa espira, né, uma única espira, quando variamos a corrente nessa mesma bobina, tá certo? Essa foi a ideia que eu expliquei para vocês aqui. Vocês variaram a corrente aqui, nessa espira aqui, ou nessa bobina, tanto faz, e você tem uma FEM autoinduzida aqui, tá certo? Como que nós vamos equacionar, né, essa formação? Bom, a FEM autoinduzida, assim como a FEM induzida, ela está sujeita à lei de indução de Faraday. Então, essa expressão aqui é o nosso ponto de partida. O N, que é o número de espiras, não faz diferença se ele está fora ou dentro do operador diferencial, uma vez que ele é constante, certo? Então eu vou pegar ele e jogar dentro do operador diferencial de tempo. E a justificativa de eu fazer isso, né, como você está vendo aqui, é que eu já posso relacionar agora esse termo com algo conhecido, que é a indutância. L igual a NFB sobre I, isolo o NFB, então você tem NFB igual a L vezes I. Agora eu vou substituir o L e I aqui dentro. Então eu tenho FEM igual a menos D dt L vezes I. O L é um termo ligado à geometria, é uma constante, então não faz diferença ele estar aqui dentro ou fora do operador diferencial de tempo, então eu vou tirar ele do operador. Então agora eu tenho, olha só, FEM L igual a menos L dt. Então, para diferenciar a FEM induzida da FEM autoinduzida, nós estamos usando esse L aqui, tá certo? Então, variando a corrente numa espira, você tem uma FEM autoinduzida, tá ok? Numa espira ou em qualquer indutor de indutância L, como está explicado aqui. E claro, né, ela também está sujeita, essa FEM autoinduzida, à lei de Lenz. E aí, para explicar como que a gente não vai lidar com esse loop de uma FEM gerando uma corrente que gera um campo que atravessa uma espira, que depois atravessa o outro, que atravessa o outro e assim por diante, vamos para esse caso aqui. Ó. Imagine que nós temos um circuito e inicialmente você fechou a chave e começou a aparecer uma corrente e ela de zero cresce até um valor I. Então aqui nós temos o seguinte caso. A corrente nesse circuito está crescendo e ela está circulando no sentido horário. Bom, você sabe que vai então aparecer no indutor, né, no indutor L, ou em uma espira única, não tanto faz, uma FEM, certo? E essa FEM está ligado com a lei de Lenz. Então, se o I está crescendo, a FEM autoinduzida nesse indutor, ela vai surgir de tal forma que ela vai lutar contra esse crescimento, porque essa FEM autoinduzida está também sujeita, né, conectada com a lei de Lenz. Então, se nós temos uma corrente nesse sentido, a FEM que vai aparecer aqui, vai aparecer de tal forma que ele ia gerar uma corrente autoinduzida, lutando contra o sentido da corrente inicial, gerada pela bateria. Tá ok? Então, nós representamos essa FEM autoinduzida, né, com a seta, né, para cima, nesse diagrama esquemático de circuito. Em contrapartida, quando você abre a chave, a corrente que estava com o valor I, ela decresce, vai até zero. Enquanto ela está decrescendo, ainda circulando no sentido horário, né, a FEM autoinduzida que vai aparecer aqui, ela surge de modo a lutar contra a diminuição. O que seria a luta contra a diminuição? É reforçar o sentido que essa corrente está. Não é? Então, essa FEM autoinduzida, que vai gerar uma corrente aqui, vai ter que aparecer de tal forma que ela reforce o sentido da corrente gerada pela bateria. Por isso, está aqui o sentido da seta apontando para baixo. Tá ok? Então, agora, como você está lidando com o sentido da seta da FEM
autoinduzida, você não precisa mais se preocupar com o fato do que vai acontecer dessa FEM autoinduzida, que vai gerar uma FEM aqui, que depois vai gerar uma FEM aqui, que depois vai gerar uma FEM aqui. Você não precisa muito lidar com isso, tá certo? Porque você já está definindo, né, que a FEM autoinduzida resultante é dada por essa seta, que ela vai sempre lutar contra a variação que a criou, tá bom? Já que ela está também ligado, né, com a lei de Lenz. Dito isso, nós podemos estudar agora um circuito que relaciona os elementos bateria, indutor e resistor, assim como nós vimos nas últimas aulas lá de eletrodinâmica. Esse circuito, no caso, é chamado de circuito RL, tá certo? E um circuito RL típico é desenhado dessa forma. Você tem uma bateria, um resistor e um indutor. Diferente do circuito que nós estudamos lá, que era o RC, né? Nas últimas aulas de eletrodinâmica, você tinha no lugar do indutor um capacitor. Tá? Aqui nós temos uma chave S, que ela pode ser ligada nesses dois pontos. Né? E o que nós vamos fazer agora é estudar separadamente esses dois processos aqui, quando a corrente está crescendo e quando ela está decrescendo. Tá? Vamos começar então a estudar o processo de aumento de corrente. Nesse caso, quando você liga a chave S em A, você ligou a bateria no circuito. Aí, nesse caso, o circuito fica escrito aqui, desenhado de uma forma mais simples, né? Como vocês podem ver aqui. E o nosso objetivo vai ser encontrar uma função para a leitura desses 2 voltímetros aqui, ó. Um que está ligado em paralelo no resistor e um no indutor. Eu quero uma função variando com o tempo da leitura desses 2 voltímetros, desse objetivo. Tá? Primeiro passo para resolver isso, vamos usar a regra das análises de Kirchhoff. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui no circuito, por exemplo, eu vou pegar esse pedacinho aqui, vou chamar de A, e vou percorrer ele, né, somando todas as diferenças de potencial de cada um dos elementos. Então, comecei desse ponto, então o potencial aqui é VA, aqui eu tenho mais FEM, menos IR, ó, menos FEM-L, estou indo contra a seta, como está aqui, né, e igual a VA. Chegamos no final do circuito. Podemos simplificar esse VA com esse VA. Os termos que estão negativos vou jogar do outro lado da igualdade, ficam positivos, e posso reescrever a expressão assim. FEM-L mais IR igual a FEM. FEM-L, nós encontramos agora há pouco, né? É igual a menos LD dt, onde o menos, né, é devido à lei de Lenz. Mas eu não vou usar esse sinal agora nessa equação, porque nós já usamos a lei de Lenz para determinar o sentido da seta, né, naquele diagrama esquemático daquele circuito. E usamos a regra das malhas de Kirchhoff ao percorrer aquela malha, né, e determinar, pelo sentido da seta, o sinal nessa equação. Tá? Então agora nós temos L, D e dt mais RI igual a FEM. Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, né, que há algumas formas diferenciadas para resolvê-la. O que eu vou fazer é fazer uma separação de variáveis. Vou separar as variáveis dependentes das independentes. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou pegar esse termo e jogar para o outro lado da igualdade. E esse L que está multiplicando D e dt, eu vou passar dividindo, como fizemos aqui. E assim, eu vou dividir por R o numerador e o denominador dessa equação. Agora eu tenho FEM sobre R menos I, né, sobre L sobre R. Se vocês repararem bem, o numerador ele tem apenas dimensão de corrente. FEM sobre R é corrente, então tem dimensão de corrente, e I é corrente, certo? Isso significa que eu posso pegar esse numerador aqui, né, e passar multiplicando cruzado o meu DI dt. Então eu ficaria aqui com DI sobre esse termo que está no numerador, e aí eu poderia pegar o meu dt multiplicando cruzado e colocar ele aqui no numerador. Uma vez que você tenha passado dt aqui no numerador, dt tem unidade de tempo, isso sugere que desse lado da igualdade, né, tudo tem que ter unidade de tempo, inclusive L sobre R. Será que L sobre R tem unidade de tempo? Para comprovar isso, né, eu fiz um rápido interlúdio aqui, né. Vamos fazer uma análise dimensional rápida. L, indutância dada em Henry, resistência é dada em ohm. 1 Henry é igual a volt segundo por ampere. E 1 ohm é volt por ampere. Então, esse volt simplifica com esse volt, esse ampere com esse ampere, esse Henry com esse Henry e esse ohm com esse ohm. Olha o que sobrou. Somente
o segundo. Né? E eu substituir 1 por volt segundo por ampere, né? Tomando a análise dimensional da expressão para Fém autoinduzida, né? E depois da resistência, né? Para essa relação aqui de proporcionalidade entre diferente potencial e corrente. Tá? Então eu consigo escrever as unidades da indutância dessa forma, né? Que é dada em R, e dessa forma, que é dada em 1. Certo? Então, de fato, L sobre R tem unidade de tempo, né? Já que sobrou os segundos. E esse termo aqui é conhecido como constante de tempo indutiva, tá? Que é similar à capacitiva que nós vimos lá nos últimos tópicos de eletrodinâmica. Ok? Dito isso, então, agora, olha só, temos as variáveis dependentes do lado esquerdo, as independentes do lado direito. Basta agora fazer a integração dos dois lados. E os limites de integração estão relacionados aqui com a nossa condição inicial. Quando você fechou a chave, a corrente no circuito, no tempo t igual a 0, quando você acionou o cronômetro, era igual a 0. Então aqui, ó, o tempo t igual a 0, você não tinha corrente. Num tempo t qualquer, você terá uma corrente qualquer no circuito. Beleza? Essa integral aqui é trivial, R sobre L é constante e sai da integral, a integral de dT. E essa aqui também é fácil de resolver, né? Basta fazer uma mudança de variável convencional, chamando esse termo no denominador aqui de uma nova variável, por exemplo, U. Né? Tem um DI aqui, tem que aparecer um DI aqui, deriva essa expressão, deu igual a menos DI. Substitui esses dois termos aqui. E eu tenho agora, ó, menos integral de du sobre u. Né? Agora mudei as variáveis, né? Então mudei os limites de integração. Du para u, du sobre u, desculpa, igual a RLT. Substituindo os limites de integração aqui, você tem RLT, como ficou aqui. E a integral de du sobre u é ln de u. O sinal negativo eu joguei para cá. Volto à variável original, né? Que é a variável em i. Então volto também os limites de integração. Substituindo os limites de integração no resultado da integral, você teria ln de φr menos i menos ln de φr, que usando a propriedade de ln, tem φr menos i sobre φr. Tá? E aí isso continua igual a menos rl sobre t. Bom, o que nós queremos é encontrar, num primeiro momento, né, uma solução para aquela equação diferencial com variável dependente i, e ela está dentro, né, do argumento do ln. O que a gente precisa fazer nesse caso? Exponencial dos dois lados. Né? E aí, ficamos com φr menos i sobre φr igual a exponencial de menos rl vezes t. E agora é só isolar o i. Multiplicamos cruzado aqui, né? Temos agora φr menos i igual a φr exponencial, né? De menos rl vezes t. Isolo o i e temos essa expressão aqui, para garantir que ela de fato é a solução da equação diferencial que nós estamos resolvendo, né, que é essa daqui. Ela precisa satisfazer a condição inicial, no caso, i no tempo t igual a 0 é 0. E se substituir aqui é fácil verificar isso, olha só. I exponencial de 0 é 1, 1 menos 1, 0. Então, está satisfeita a condição inicial, essa solução, né, é a solução dessa equação diferencial. Mas, como eu falei para vocês, eu quero encontrar uma função para as leituras, né, do voltímetro ligado ali em paralelo ao resistor e ao indutor. Para o resistor é bem fácil. Esse R que está dividindo passa multiplicando, você tem RI igual a φ 1 menos exponencial de menos RL vezes T. R vezes I, né, definição de diferença de potencial. Então está aqui a primeira expressão, que é a diferença de potencial no resistor escrita dessa forma. Achamos a primeira função. Para encontrar a função VL, né, que seria no indutor, como você só está pegando, você ligou o voltímetro em paralelo no indutor, você só tem então a φL. A φL é dada por L dt. Né? Nós já usamos a lei de Lenz, então nós vamos fazer a derivada da corrente em relação ao tempo, né? Que é essa expressão, né, que nós encontramos a partir de aplicar, né, a regra das malhas de Kirchhoff em percorrer aquela malha, né, com o sentido da seta já usando a lei de Lenz aqui. Por isso que eu não estou usando o sinal negativo nesse caso. Então deriva aqui em relação ao tempo essa expressão aqui para a corrente elétrica,
né? Tem L de dt φ R, 1 menos exponencial de menos R LT. O φ R pode sair do operador diferencial de tempo, como fizemos aqui, e você precisa derivar só esse termo. E esse cara aqui é constante, vai derivar só esse termo ligado à exponencial. Então cai o menos RL, então sinal aqui morre. E aí L simplifica com L, R simplifica com R. E está lá, VL de t igual a exponencial de menos t sobre tal L. Uma vez que temos agora as funções das leituras do voltímetro no resistor e no indutor, nós também podemos traçar os gráficos correspondentes a essas duas funções, né? Lembrando que o VR agora é essa aqui, né? Que é a exponencial de 1 menos exponencial de menos t sobre tal L, né? E o VL é essa aqui, φ menos exponencial de menos t sobre tal L, né? Aqui eu já substituí o R sobre L, né, como 1 sobre tal L, já que tal L é L sobre R. Tá? Bom, o primeiro gráfico é VR sobre T. Aqui é natural que ele cresça com esse comportamento, né? A forma como nós traçamos esse gráfico aqui é exatamente igual, né, à forma como nós tínhamos encontrado no caso do circuito RC. Tá? Então, para não ficar repetitivo, né, como nós traçamos esse gráfico, eu já estou partindo do princípio que vocês entenderam aquele caso, né, e estou já desenhando o gráfico aqui assim, tá, com esse comportamento. Ele começa no tempo t igual a zero. A corrente é zero, por isso o V vai ser igual a zero, né? E aí, num tempo t muito longo, o exponencial de menos infinito é zero. E aí o teu resultado final é φ. Por isso que ele satura, esse gráfico aqui satura lá no infinito, o maior valor possível que ela pode alcançar, que é o valor de φ. Tá certo? E faz todo sentido. Fechou a chave, a corrente começa a crescer. Ela estava no valor zero, ela começa a crescer. Agora, quando nós vamos lidar aqui com o gráfico de VL sobre VL, que é dado em volts, né, tempo em segundo, ele vai começar a dar φ e depois ela vai a zero. O tempo t igual a zero, exponencial de zero é 1. Então só temos aqui o 1 multiplicando a φ. Esse aqui é o ponto de partida. E quando t tende a infinito, exponencial de menos infinito é zero. Então o VL vai ser zero. Por isso que o gráfico aqui, matematicamente falando, ele começa do valor de φ, né, e vai lá no tempo muito longo, ele vai a zero. Agora, fisicamente, por que isso acontece? Bom, isso acontece, né, porque agora, olhando aqui para o nosso circuito, à medida que a corrente é induzida, faz com que a corrente na bateria ela demore mais para chegar no seu valor final de equilíbrio, né? Claro, também em conexão com a resistência. Esse gráfico aqui também é o mesmo comportamento da corrente. A diferença é que se você tivesse um gráfico de corrente por tempo, aqui o valor de saturação seria φ por R. E à medida que essa corrente demora mais para atingir seu valor final de equilíbrio, você repara que a derivada vai diminuindo, tá certo? Até um valor zero. Aqui, mais ou menos, você pode ver que a inclinação já seria zero. E como o VL também é escrito como LDI dt, à medida que a corrente vai atingindo seu valor final de equilíbrio, ele vai atingindo um valor constante. Tá? E o valor da derivada de constante é zero. Por isso que nós temos aqui, né, um valor para o nosso VL que começa do seu ponto máximo, onde você teria a maior inclinação aqui, né, até um ponto mínimo, onde você teria a menor inclinação, que seria zero. Ok? Uma vez entendido o processo de aumento de corrente, podemos passar para o processo de diminuição de corrente. Nesse caso, aquela chave S agora é ligada em B. Quando fazemos isso, nós tiramos a bateria do circuito. E aquela equação diferencial que nós havíamos obtido usando a regra das malhas de Kirchhoff fica mais simples, fazendo a φ aqui agora, ó, igual a zero. Então temos L dt mais RI igual a zero. Para resolver essa equação, vamos fazer o mesmo caso, né? Vamos usar a mesma estratégia do caso anterior. Vamos separar as variáveis dependentes das independentes. Então, para isso, eu vou jogar o RI para o outro lado da igualdade. Tenho L di dt igual a menos RI, tá? Como está aqui. Passo o L dividindo aqui. E aí, separo as variáveis dependente e independente. Do lado esquerdo você tem di sobre I e do lado direito menos dt sobre L sobre R.
Desse lado, então, como vocês podem ver, ó, temos só a parte I, que é variável dependente, e aqui só a parte em tempo. Né? dt é tempo, e L sub R nós vimos também que tem dimensão de tempo, né? que é escrita como constante de tempo indutiva. Os limites de integração estão relacionados com a nossa condição inicial, que agora, no tempo t igual a zero, nós temos uma corrente no circuito, que a gente chama de zero. Então, no tempo t igual a zero, temos I zero. No tempo t qualquer, teremos um I qualquer. Basta resolver agora essas duas integrais. Essa integral aqui é trivial, né? L sobre R constante, série integral de dt é t. E aqui você tem di sobre I. Integral de di sobre I é L de I. Como temos aqui. Substituindo os limites de integração no resultado da integral, nós teremos ali da primeira somente menos R sobre L vezes t. E aqui você terá ln de I menos ln de zero, que vai ficar ln de I sobre zero, menos RL vezes t. Como que nós queremos encontrar uma solução para I, ela está dentro do argumento aqui do ln, faço a exponencial dos dois lados, e aí eu fico com I sobre zero igual a exponencial de menos RL sobre t. E agora só isolo o I. Então temos aí a função I variando com o tempo igual a I0 exponencial de menos RL sobre t. Para confirmar que ela de fato é a solução dessa equação diferencial aqui, ela tem que satisfazer essa condição inicial. No tempo t igual a zero, você tem I0 como corrente. Então, olha, no tempo t igual a zero, exponencial de zero é 1, então sobrou só o I0 aqui. De fato, ela satisfez, então essa solução é a solução geral dessa equação diferencial. Queremos encontrar a diferença de potencial, variando com o tempo, a leitura daquele voltímetro, a função da leitura, então é a mesma ideia. Vamos multiplicar por R dos dois lados aqui, da igualdade, então temos R e t igual a R e zero. R0 é V0. Então temos aí uma função para o nosso VR de t, já que R e t é o nosso VR de t, como V0 exponencial de menos t sobre tau L. Já estou usando agora o tau L aqui. E para encontrar o VL é o mesmo caso. Você tem a expressão da corrente, você vai derivar ela aqui, já que VL é igual a L d dt. Deriva a expressão para a corrente. O I0, posso tirar ele do operador diferencial de tempo, já que ele é constante. E aí você tem que só derivar o termo exponencial, que vai cair o menos RL aqui. Simplifica o L com L. Então temos menos R0 exponencial de menos t tau L. Aqui já estou usando tau L novamente. R vezes 0 é V0. E aí nós temos um VL de t igual a menos V0 exponencial de menos t tau L. O que representa esse sinal negativo nesse caso? Representa que agora o sentido daquela seta da FEM-L mudou o sentido. E você está vendo esse sinal negativo representando essa mudança porque quando você começou a fazer a conta, você começou a fazer com essa equação diferencial que nós aproveitamos do caso quando ainda o processo era de aumento de corrente. E ali a corrente estava indo contra a seta. Quando você tirou a bateria, agora a corrente ela vai no sentido da seta. O sentido da seta mudou. E esse sinal aqui está representando essa mudança de sentido daquela seta. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo para reforçar esses conceitos. Então temos um aqui. Um solenoide tem uma indutância de 53 mH e uma resistência de 0,37 ohms. Sendo ligado a uma bateria, em quanto tempo a corrente atingirá metade do seu valor final de equilíbrio? Bom, se estamos ligando uma bateria no circuito, a expressão para a corrente elétrica, variando com o tempo, é essa daqui. A corrente atinge seu valor final de equilíbrio quando esse tempo aqui é muito longo. Então, I de t tendendo a infinito, exponencial de menos infinito é zero, I de t tendendo a infinito é só φ sobre R, que nós fizemos aqui. Então, eu estou chamando agora esse φ sobre R como um I infinito, para representar a corrente final de equilíbrio. Tudo bem? O que o problema está querendo é quando que isso aqui for verdade, ou seja, a nossa nova citação é igual a metade
da corrente final de equilíbrio. Eu vou reescrever essa expressão em termos de infinito, como fizemos aqui, né? Φ em R aqui é infinito. Então, ele quer esse cara aqui, né, o tempo, quando isso aqui é verdade. Basta substituir essa condição agora nessa equação. Então, eu tenho 1 meio de infinito igual a infinito, vezes 1 menos exponencial de menos t sobre tau L. Infinito simplifica com infinito. Exponencial de menos t tau L igual a 1 menos meio, que dá meio. Como você quer o tempo, ele está dentro da exponencial, né? Vou fazer o Ln dos dois lados. E aí ficamos com menos t sobre tau L igual a Ln de meio. Né? Isola o t. Então temos que t igual a menos tau L Ln de meio. Como sabemos que qualquer valor maior que 0 e menor que 1 dá um valor negativo, então, como o meio está dentro desse intervalo, ele vai simplificar com o sinal negativo aqui o resultado desse Ln. Tá? Substituindo os valores numéricos, né, do tau L, né, já que tau L é L sobre R, você encontra t como 0,1 segundos. Então, o tempo que demora, né, para essa condição ser satisfeita é 0,1 segundos, beleza? Então é isso, pessoal. Nessa aula nós vamos ficar por aqui. Eu fiz aí com vocês alguns exemplos, né? Vou pedir que vocês façam os demais que estão no livro. Tranquilo, pessoal? Então, até a próxima.